Diz assim: e Jacó habitou na terra, aleluia, das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com os seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zipa, e mulheres de seu pai, e Jessé, aleluias, trazia uma má fama deles e seu pai, aleluia, e Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com eles. Pacificamente sonhou também José um sonho, aleluia, que contou a seus irmãos. Por isso o aborrecia ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos que este sonho que tenho sonhado. E eis que estavam atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava também e ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeava e se inclinava, aleluia, ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua, aleluia, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viveremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, os invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. E disse, pois, a Israel a José: não apacentaram os teus irmãos juntos de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele que disse-lhe: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai ver como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traz-me respostas. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. E disse: peço-te onde eles apacentam. E disse: aquele varão foram-se daqui, porque ouviu-lhe dizer: vamos adotar. José, pois, seguiu seus irmãos e o achou os em Dotã. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler aqui, porque a mensagem é grande, irmãos, né? Aleluia. Na tela do meu celular para assistir, eu gosto de ficar assistindo filmes, né? E ali caiu bem em José. Eu falei assim: tá, glória de Deus, né? E aí eu comecei a abrir junto com, né, com aquela, né, aquele filme ali. Eu comecei, junto com a Bíblia, comecei a meditar na palavra do Senhor, né? E ali Deus foi palestrando comigo, aleluia, né? Então eu gosto quando o Senhor, Ele nos confirma, né, a sua mensagem.
E aqui nós temos aqui, irmão, todos conhecem, né? A história de José é uma história bem conhecida por todos, né? É uma história muito linda, aleluia, glórias a Deus. Eu falo que eu gosto, eu amo dessa mensagem, é quando o Senhor ele está falando conosco através dessa mensagem. Porque nós vemos aqui José, aleluia, né? Um jovem simples, humilde, né? Que vivia no campo, aleluia, fazendo o quê? Pastoreando as ovelhas de seu pai, né? Enquanto os outros irmãos, né? Ficavam ali, talvez fazendo as suas tarefas também, mas fazia de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? De maneira relaxada, vamos dizer assim, né? De qualquer maneira, assim, vamos lá, eu vou fazer assim, né? Do jeito que eu quero, do jeito que, né? Que eu acho que é certo fazer. Enquanto Davi, mesmo por ser o menor, aleluia, daquela casa, né? O mais jovem, mas ele fazia tudo com amor. Ele ia lá, né? Fazia aquilo que o pai ordenava a ele. Vai lá, meu filho, apacenta as minhas ovelhas, né? Cuida das minhas ovelhas. E ele ia para o campo e cuidava das ovelhas do Senhor, né? Ele protegia as ovelhas do Senhor, né? Ali o rebanho, ele olhava, tinha que dar conta de uma por uma daquelas ovelhas, né? Quando ele chegava para que voltasse para casa, ele tinha que prestar conta ao pai dele sobre aquelas ovelhas. Isso é uma coisa linda, né? Porque não é qualquer um que quer ir para o campo pastorear a ovelha. Hoje, eu digo, naquele tempo tinha muito isso dos pais, as fazendas, os campos, de mandar os filhos ir para o campo, né? Ou pastorear a ovelha, né? Conduzir um rebanho de ovelha ou de gado. Ou você ir lá para o mato, lá coroar cacau, fazer um monte de coisas que tinha que fazer, né? Assim, hoje eu falo que hoje nós somos felizes. Os filhos hoje são felizes, eles não sabem nem o que é isso, né? E se perguntar a um deles aí, aos filhos de fazendeiro aí, e dizer, vai lá filho, para o campo, muitos não querem ir, irmãos. Eu tiro porque eu conheço algumas pessoas, né, que os pais são fazendeiros, né? Alguns ainda insistem, eu vou para o campo, vai lá mexer com os bois, vai mexer com as ovelhas, e outros simplesmente não vai porque os pais têm dinheiro, né? Então vou lá fazer o quê? Né? Não vai. Então são poucos irmãos que querem ter esse contato. E Davi, os pais dele tinham condições, né? Tinha condições. Naquele tempo eles tinham condições. Aleluia. E Davi, ele pregou ali, foi a melhor parte, foi para ir para o campo, pastorear as ovelhas do seu pai, cuidar, zelar dela, aleluia, né? Cuidar de cada uma delas. Se ela se machucasse, ferisse, Davi, ele ia cuidar. Ele ia tratar das feridas, né? Para que as feridas sarassem, né? Curar, aleluia. E quando ele voltasse para entregar ao pai, as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai tinham que estar bem, tinha que estar perfeita, tinha que estar em bom estado, né? Aleluia, porque ele saía pelos campos, irmãos. E ainda tinha que cuidar e proteger para que os animais, né? Os predadores não viessem comer como naquele tempo, ursos, leões, né? Que vivia rodeando, que rodeava e rodeia até hoje, se achar uma ovelha, alguma, né? Bicho, por aí, os animais ferozes estão por aí, tentando o quê? Tragar as ovelhas. E Davi, ele estava ali cuidando das suas ovelhas, né? Ele pastoreava com amor, com carinho, com zelo, e cuidava de uma por uma, não deixava que faltasse nenhuma. Quando ele voltasse no final da tarde, do dia, para casa, né? Ele ia entregar as ovelhas ao pai, o pai dele, estava tudo ali, certinho, né? Enquanto os seus irmãos, quando teria que fazer isso, os seus irmãos faziam de forma relaxada, né? Deixava com que as ovelhas se machucasse, ficava ferida, né? Não, eles não iam cuidar, né? Como Davi cuidava, ou como José cuidava, aleluia. Não sei nem porque foi lá em Davi, Jesus. Mas ele não cuidava, aleluia, né? Bendito seja Deus. Eles faziam de qualquer maneira, porque eu tenho que ser assim, eu sou o melhor, eu sou o mais velho, né? Por ser o mais velho, achava que podia fazer tudo, né? E ali, por isso, né? O pai dele, Jacó, né? Ele amava. Não era só por ele ser o filho da velhice, né? Porque a Bíblia aqui nos diz que ele amava porque era o filho da velhice, sim. Era o filho da velhice dele. Então ele amava Jacó, né, José? Aleluia.
Mas ele também amava porque José, ele era um filho obediente, aleluia. Né? O que o seu pai falava, o que seu pai decretava para ele, ele fazia conforme o pai dele fazia. Já os outros não, os outros davam desgosto, né? Os outros faziam as coisas de qualquer maneira. Então o pai não gostava, ficava desgostoso, aleluia. E por isso, né, aleluia, Jacó amava mais, aleluia, a José do que os seus outros filhos, né? Eram 12 filhos que ele tinha, aleluias. Porém, ele não amava todos de igual forma, né? Ele amava ali o filho que ele mais amava, que ele tinha carinho, zelo, era José, aleluias. Mas ali José foi crescendo, cuidando das suas ovelhas, do seu rebanho, e no campo aprendendo com o Senhor, aleluias, glórias a Deus, né? Ali José ele foi cuidando, aleluia, das ovelhas do pai, né? Glórias a Deus, e aprendendo, aleluias, né? O que ele tinha que aprender, ele aprendia, e aprendia também com o seu pai, porque o seu pai o ensinava, tinha prazer de sentar e ensinar também os mandamentos do Senhor ao seu filho, e ele era obediente, ele obedecia e seguia conforme os mandamentos do Senhor, quanto os outros, vivia de forma relaxada, aleluia. Você tinha um pai evangélico, de berço evangélico, mas eram os filhos que queriam viver de qualquer forma, na desobediência, fazendo o que achava que era certo, aleluia, né? Errando, pecando, andando em caminho tortuoso, né? Andando com mulheres apenas para ter prazer, aleluias. Era isso que eles faziam, e isso Jacó não se agradava, aquilo não agradava, se não agradava ao seu pai, Jacó, imagine Deus, né, vendo aquilo, aleluias. E aí o Senhor fez o que? Levantou José no meio, né, de uma família, né, daquele povo, aleluia, de Israel, aleluias, né? Ali foi chamado, foi escolhido. O Senhor começou a dar sonho a José, né? José é conhecido o quê? Como um sonhador, né? Todos têm José como um sonhador. Por quê? José tinha sonhos de Deus, né? Era a forma que Deus falava com José, era a forma que Deus se apresentava a José, era através dos sonhos, né? Falando com ele através de sonho, aleluia. Mas muitos não entendiam, o seu pai, né, muitas vezes não entendia os sonhos que José tinha, os seus irmãos muito menos, aleluia, ou às vezes entendia, mas não queria aceitar, aleluia, né, como nos 2 sonhos finais que José teve, aleluia, quando José contou para ele o primeiro sonho, falando sobre aqueles fechos de trigo, aleluia, ele escolhendo o fecho de trigo, aleluia, e de repente o dele começa a se levantar, e os fechos do seu irmão começam a se inclinar perante o dele. Os irmãos deles não gostaram daquele sonho, aleluia. É claro que eles entenderam, porque eles entenderam que eu vou ter que me inclinar perante o meu irmão mais novo, né? Porque para eles, né, eles teriam que se inclinar, José que talvez teria que se inclinar perante o mais velho da tribo, né? Mas não foi o que aconteceu, irmão, porque nem sempre é como nós pensamos que vai de geração a geração. A geração de Deus não é como nós pensamos, né? Ah, porque eu tenho o meu filho vai dar seguimento à geração. Se Deus quiser, sim. Se Deus não quiser, não, né? Ah, vai ser o primogênito. Se Deus quiser que seja o primogênito, vai ser o primogênito. Mas se Deus quiser que seja o mais novo, vai ser o mais novo, irmão. E não tem eu e nem você para mudar isso. E Deus tinha escolhido José, aleluia, ainda, né, no ventre da sua mãe, porque quando ele escolhe, né, quando ele separa muito antes do que, está muito além da nossa imaginação, né? Quando ainda antes de virmos ao mundo, o Senhor ele já projeta a nossa caminhada, a nossa trajetória, ela vem projetada por Deus, o nosso sonho, o nosso projeto vem projetado por Ele. E aí José vai e tem o segundo sonho e começa a contar para eles. E quando eles contam, o que eles falam? Né? E eles contou tanto para os seus irmãos, contou para o seu pai, aleluia, né? E até mesmo no momento que o pai ouviu, o pai falou assim, teremos eu, né? Deus. Então, irmãos,
a genealogia não é como nós queremos, é como Deus sempre vai começar do maior para o menor. Não, às vezes vai começar do menor para o maior. Aleluia, glórias a Deus. E ali quando José, né, contou o sonho, ele se indignou. E o que eles fizeram? Né? Já tinha ciúme, porque ali o pai já tinha aquela túnica, né? E feito uma túnica muito linda para José. Aleluia, né? Isso também criou inveja, porque a túnica por direito teria que ser, né, passada para o receberam com, né, ignorância, com maldade no coração, né? Nós uns querendo tirar a vida dele, né? Vamos tirar a vida dele, vamos pegar a veste dele, vamos sujar, matar uma ovelha, sujar, né, com o sangue, para dizer ao nosso pai, né, que ele foi morto por uma fera do campo. Aleluia, glórias a Deus. Quando na verdade seria eles mesmos que, né, que teria que matar e sujar suas mãos no próprio sangue. Mas né, Deus ainda usa no meio dos rebeldes e diz: não, eu não concordo com isso, né? Não concordou. Aleluia, glória mas a Deus. porém não impediu que acontecesse. Mas por que não impediu que acontecesse? Ele poderia impedir. Você é um dos irmãos mais velhos. Ele poderia impedir: não, nós não vamos fazer isso. É nosso irmão, é nosso sangue, nós não vamos fazer. Mas foi projeto de Deus. Eles não entendiam que estava tudo dentro do projeto de Deus, no plano de Deus. Aleluia. Tinha que acontecer daquela forma. Talvez José não entendesse. Talvez eles mesmos não entendessem o porquê daquilo que estava acontecendo. Mas tinha que acontecer daquela forma. E aí o Senhor, né, aleluia, glórias a Deus, permite que aconteça, né? Eles pegam José, jogam na cisterna, aleluia, glórias a Deus, né? E ali tentam matar José, porque José, né, fica lá dentro daquela cisterna, quem sabe, pedindo socorro, gritando: meus irmãos, me tira daqui. E os irmãos, nada de tirar, nós não vamos tirar, nós vamos tirar a vida dele. Era o que os outros pensavam. Mas um tentou impedir, né? E por ele tentar impedir, aleluia, ali todos os dias passava, sempre passavam os mercadores, aleluia, glórias a Deus, né? Aquelas caravanas, comprando, né, homens, aleluia, para ser escravos, aleluia, né? Aqueles que eram pego, apanhado, eles viravam escravo, aleluia, eles eram vendidos, né, aleluia, para o Egito, para se tornar escravo lá no Egito. E ali eles pegaram, veio a caravana e venderam José, aleluia. E aquela caravana vendeu, né, comprou José e levou para o Egito. E lá no Egito, chegando no Egito, José, né, ali é comprado, né, aleluia, pelo homem ali, aleluia, chamado, aleluia, glórias a Deus, Potifar, se eu não me engano, aleluia, né? E ali ele a leva, né, para o palácio, aleluia, glórias a Deus, leva lá para ficar lá, né, sendo escravizado. Primeiro ele passa pela mão dali dos copeiros, aleluia, aqueles que vai cuidar dele, ensinar ele, né, para aprender a cultura deles, aleluia, como eles tinham que ser. Mas José, ele não se misturou, irmãos. Mesmo ele indo para o Egito, ele não se misturou com a cultura do Egito. Ele não se prostrou diante de Deus, de outros deuses. Ele não adorou a outro Deus. Quando aquele homem veio para tentar dizer a ele que não seria daquele jeito, que ele tinha que se prostrar, que ele tinha que vestir, né, da maneira do Egito, que ele tinha que comer aquelas coisas do Egito, ele disse não, né? Ele disse não. E aquele homem ficou indignado porque José não se prostrou, né, perante aqueles deuses. Aleluia, e ele disse que iria ver se ele, até quando, né? Quem sabe, né? Assim que muitos falam conosco, vamos ver até quando ele vai suportar isso, até quando ele vai continuar adorando esse Deus. E José, ele permaneceu firme, adorando ao Senhor. E ali ele foi, né, escravizado, foi levado para o serviço de escravo, aleluia, fazer tudo que aqueles escravos faziam, aleluia, no Egito, aleluia. Mas um certo dia, né, José era um homem, um menino inteligente, né, aleluia, tinha conhecimento na leitura, em tudo que ele fazia, tudo ia bem, tudo dava certo. E José começou a trabalhar no Egito e as coisas começaram a ser abençoado, né, ser próspero, né, ele começou a trabalhar no jardim, aleluia, né, da mulher de Potifar. O que aconteceu? O jardim começou a ficar, né, aquele jardim lindo, abençoado, né?
E eles gostaram, aleluia. Então tudo que ele tocava, por quê? Deus. José era um homem abençoado por Deus. E quando a gente é abençoado por Deus, tudo que você toca, aonde você pisa, aquele lugar também será abençoado. Aleluia. Ainda que tudo esteja na dificuldade ali, Jesus ele faz seu lugar próspero, assim como foi acontecendo ali em tudo que José tocava no Egito. Aleluia. Por isso, aleluia, né? Potifar tinha aquele menino, né? Tinha carinho por ele. Aleluia. Você vê que ele passou por um momento difícil. Ele foi ali, né, testado, aleluia. Mas ele não desanimou, ele não negou o Deus dele. Ele continuou adorando ao Senhor. Quem sabe em algum momento da vida dele, aleluia, né, no momento ali que ele foi colocado na prisão, aleluia, porque, né, a esposa de Potifar lançou um falso, né, testemunho. Por quê? Porque ela queria, né, se deleitar com ele e, né, ter prazer com ele, por ele não querer, né, aleluia. Talvez a carne dele pudesse até querer, aleluia, mas ele, né, aleluia, como disse assim, eu tenho um Deus, né, eu não posso, né, aleluia. E ele sabia que era a esposa do patrão dele, aleluia. Então ele não poderia, aleluia, jamais, nem diante, como ele falava, nem diante do meu Deus eu posso fazer isso. Então ele preferiu continuar adorando. Ele foi ali injustamente parar dentro de uma prisão. Aleluia. Quem sabe lá dentro, né, ele passou esse momento difícil, porque antes de Deus o abençoar e colocar no lugar de honra, Deus primeiro ele prova. Aleluia. A gente passa por um momento difícil, sim, passa, aleluia, mas Deus ele está sempre conosco. Aleluia. Deus não falou que a nossa vida seria mar de rosa, que tudo iria bem, aleluia, não. Ele falou que nós estamos no mundo, tereis aflições, mas ele fala, tem bom ânimo, porque eu venci. Eu entendo o Senhor falando, tu também é capaz de vencer. Quem sabe no momento da aflição dele ali, o Senhor estava falando com José, José, permaneça firme, porque eu sou contigo. Aleluia. Porque, irmão, no momento difícil, todos nós, não há ninguém que diga assim, eu não reclamei, eu não murmurei. Não. Tem sim, irmão, nós vamos murmurar, nós vamos questionar. Quando você não murmura, você questiona. Muitas vezes você até pergunta a Deus, por que de tanta luta, né, de tanta prova? Porque às vezes você nem entende o porquê de tanta luta, de tanta provação. Aleluia, glória a Deus. Mas quando chega no limite, aleluia, né? Quando no extremo do limite, o Senhor ele vem, ele ouve a nossa oração, o nosso socorro, o nosso grito de socorro, aleluia. E ele está ali pronto a nos socorrer como ele socorreu José, aleluia. Então quando José começou a falar com o Senhor e falar com Deus, Senhor, né? Aonde está o Senhor? Aleluia! Quem sabe a Deus. O Senhor não está vendo o que estou passando? O Senhor não está vendo a minha situação? E o Senhor estava dizendo para ele, calma. Aleluia. Espera só mais um pouco. Glória seja dado o seu nome, Jesus. E aí o Senhor começou a trabalhar com José ali dentro da prisão. E às vezes a gente não entende, irmão, a gente questiona, murmura. Porque toda a prova, ele tem algo para Deus fazer. Antes de Deus entregar a vitória, todo o processo, ele tem algo ali, irmãos. Porque Deus ele não vai trabalhar só na minha vida, ele não vai fazer só na minha vida, mas através da minha vida, da minha dor, do meu processo, tem alguém ali necessitado também a ouvir. Aleluia. Tem alguém necessitado de ouvir a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. Tem alguém ali para alcançar um milagre, uma bênção da parte do Senhor através da minha e da tua vida. Assim como foi José. Aleluia. Todos ali eram abençoados. Dentro daquela prisão, todos começaram a ser bem tratados. Todos ali, irmãos, foram tratados de igualdade. Aleluia. Porque José cuidava, né? O carcereiro deu a ordem a José para cuidar daquele povo. Por quê? Ele olhou para José e viu a diferença em José. Né? Sabia que José tinha sabedoria. E tinha um Deus vivo com ele que ajudava ele, que tudo que ele fazia prosperava, tudo ia bem, tudo dava certo. Aleluia! Glória a Deus! Era porque José era melhor do que alguém ali? Não. Mas era o projeto de Deus.
E era um projeto de Deus lá na frente, ao qual eles ainda não contemplavam. O que os olhos dele ainda não via. O que os meus olhos, os teus olhos ainda não contemplam. O que nós não contemplamos agora, nós vamos contemplar lá na frente. No momento, é o momento de passarmos o processo. Talvez é o momento de passar por dor, sofrimento, dificuldade. E muitas vezes nós não queremos passar o processo. Nós queremos tudo assim, ó, irmão, de mão beijada, na facilidade, como os irmãos de José. Eles queriam tudo de mão beijada, tudo no fácil. Meu Deus, é verdade. Que não era assim. Tem um preço a pagar. É verdade. Tudo tem um preço. Aleluia. Deus, aleluia. E esse foi o preço que José pagou. Aleluias. Pelo projeto de Deus na vida dele e até mesmo na vida dos seus, a qual eles não entenderam, aleluia, quando eles queriam tirar a vida de José, porque tinha ciúme, tinha inveja, aleluia, o Senhor foi lá e interfez, aleluia, eles queriam tirar a vida, mas Deus não permitiu, aleluia, não, você não vai tirar a vida, aleluia, porque quando Deus tem propósito, irmão, o inimigo pode tentar contra mim e contra a tua vida, mas ele jamais vai conseguir, aleluia! Glória a Deus! Vai frustrar os sonhos de Deus na tua vida. Jamais ele vai frustrar o projeto de Deus na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Então não tenha uma luta, não tenha uma dificuldade, a perseguição, a calúnia. José ele não parou por nada disso. Ele se viu distanciado, sozinho, né, da sua família. Mas Deus colocou pessoas ao lado dele. Aleluia. Para ele cuidar. E pessoas que talvez uns não gostassem, mas tinha os que gostavam, né? Que abraçava ele. Aleluia. O Senhor faz assim. Aleluia. Foi assim que o Senhor fez na vida de José. E ali dentro da prisão, ainda na prisão, olha só. Porque Deus ele usa cada um como ele quer. Aleluia. Cada um ele usa de uma forma. E a forma que o Senhor usava ele era nos sonhos, aleluia. O dom de José estava nos sonhos, aleluia, de interpretar sonho, aleluia. Deus já tinha dado experiência a ele antes ainda, antes dele ir para o Egito. E ele foi, né? Estava ali dentro daquela prisão, tinha ali o padeiro, o copeiro, aleluias. E ali eles tiveram o sonho, né? E o seu Senhor pediu que ele interpretasse o sonho. E ele interpretou os sonhos. Ele falou para que né, ali dentro de 3 dias estaria servindo a Faraó no palácio. E o outro, em 3 dias também, seria morto. Aleluia. E assim aconteceu. Só que ele falou, né, para aquele copeiro, quando tu estiver no palácio, lembra-te de mim. Aleluia. E ele lá, o copeiro foi. Creio eu que ali ele começou, né, a fazer suas coisas, suas tarefas, tal. E esqueceu-se de José. Eu creio que não foi proposital. Foi projeto de Deus. Porque tudo é no tempo e na hora de Deus. Então, tudo tem um momento para Deus trabalhar na minha e na tua vida. Sempre vai ter alguém talvez questionando, murmurando, falando, por que aconteceu assim? Tudo é projeto de Deus. Tudo está saindo como o Senhor projetou. Aleluia. Assim aconteceu na vida de José. E quando o copeiro já estava lá há tempos, Deus, para concluir a promessa dele, o que faz? Aleluia. Ele começa a dar sonhos a quem? A Faraó. Faraó começa a ter sonhos, começa a ser incomodado às noites, não consegue dormir, porque o Senhor dá sonhos para ele. Ele consegue contar o sonho, consegue lembrar o sonho, mas ele não sabe interpretar o sonho. E aí ele chama, né, aqueles homens ali do palácio, aqueles grandes ali, né, os magos, né, aqueles bruxos ali, vamos dizer assim, porque quem mexe com magia negra é bruxo. Então chamou todos eles para interpretar o sonho. E faz uma coisa aqui, faz outra ali. Ninguém soube interpretar aquele sonho daqueles que estavam no palácio.
E aí, aquele copeiro começa a lembrar, né? Porque o rei perguntou se não havia ninguém naquele palácio que pudesse interpretar o seu sonho. Então aí Deus fez o copeiro lembrar. Aleluia, Jesus, é verdade. Aí ele lembrou, há um no palácio, que está lá na prisão. Enquanto eu estava lá, ele interpretou os meus sonhos. E ele disse, né, tanto para mim quanto meu companheiro, que em 3 dias, né, eu estaria aqui servindo ao rei e o outro em 3 dias seria morto. E aí ele falando ali, né, o outro foi e falou para o rei. E o rei ali mandou chamar José, né, aleluia. E o rei o que fala? Não conta nada para ele, né? Para ele, tipo o quê? Se contar vai estar sabendo, né? Aleluia. Então, o que ele fez? Não conta nada. Mas, irmãos, quando Deus ele quer falar, quando ele quer interpretar, quando ele quer falar com alguém, dá interpretação, ele dá. Aleluia. Não precisa você, como eu sempre falo, quando alguém chega para mim e fala, ei, você ora por mim, eu quero que seja assim, assim, assado. Eu digo, não prefiro que você não me conte nada. Sabe por quê? Porque quem vai falar é Deus. Quem vai usar é Deus. Quem vai dar interpretação de alguma coisa é Deus, não sou eu não interpreto nada, eu não posso fazer nada e nem falar nada sem a ordenança de Deus, assim foi José. Aleluia, isso é verdade. José simplesmente orou, ele estava lá em oração, pagando o preço. Aleluia. E Deus permitiu que ele fosse até o palácio. E chegando no palácio, aí ele conta, Faraó conta o seu sonho, ele começa a ouvir. Faraó contou um. E ele perguntou, né? Antes que Faraó contasse o segundo sonho. E aí ele foi ali pensar e meditar com Deus para dar a interpretação dos sonhos. Né? Foi aonde ele falou, olha, né? Todos os 2 sonhos são parecidos, né? Mas todos se identificam em um só, né? São 7 anos de fome, né? 7 anos de bonança e 7 anos de fome, que são as vacas gordas e as vacas magras, né? Então o rei não entendeu, mas o Senhor deu a interpretação para José e ele passou, né, para Faraó. E quando ele passou para Faraó, aleluia, que ele entendeu, aleluia, né? Então ele mandou levantar José como governador, aleluia, glórias a Deus. E ele foi levantado, né? Ele foi colocado ali acima, né? Colocado acima de todos ali, né? Sobre aquele palácio, aleluia. Ele só estava mesmo abaixo de Faraó, aleluia. Então isso é a exaltação de Deus. O povo não entendeu, a família dele não entendeu. Ninguém vai entender na hora que Deus realizar o sonho, o projeto dele na tua vida, aleluia, glórias a Deus. Enquanto você estiver ali na prova, Deus estiver te provando, ninguém vai entender nada. Por quê? Está na presença de Deus, está orando, está clamando e nada acontece, nada muda. A história não muda, a situação está do mesmo jeito. Ei, vai chegar o momento de Deus. Deus fala, tenha calma. Confia. Porque o meu momento está perto. Assim como ele falava para José. Quem sabe o tempo é de espera. Aguardar um pouco. E daqui a pouco ele está realizando os teus sonhos. Os teus projetos. Entenda uma coisa, que o meu tempo não é o tempo de Deus. O teu tempo não é o tempo de Deus. As coisas não é como eu quero e como você quer. Porque às vezes tem pessoa que parece que quer desenhar para Deus ou escrever para Deus o que é que ele tem que fazer. Ele não precisa que eu e você venha fazer um desenho ou escrever. Aleluia. Mas ele quer que nós se abrimos para ele. Contamos os nossos sonhos e os nossos projetos para ele. Se ele estiver de acordo, ele vai realizar. Agora, se o meu sonho não bater com os sonhos de Deus, aí é onde muita gente se frustra. Sabe por que tem muita gente frustrada? Eu estou querendo parar, mas Deus não está deixando. Sabe por que tem muita gente frustrada? Porque não deixa Deus projetar os seus sonhos. Porque querem as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Porque ora, querendo ensinar Deus a fazer as coisas. E as coisas não são assim.
Não é como eu e você queremos. E aí, muitas vezes nós ficamos frustrados no nosso sonho, nos nossos projetos, né? Vamos dizer, às vezes nosso projeto pega algo simples, nós queremos fazer. É assim, meu dicionário acredita. A gente quer fazer. Eu vou fazer isso aqui, eu projetei isso aqui, eu vou fazer assim, assim. Mas nós temos o hábito de querer fazer e não perguntar para Deus. Não é isso? Às vezes, irmãos, queremos fazer, mas nós não procuramos saber, Senhor, o Senhor está nesse projeto? O Senhor está neste algo que eu quero fazer? Esse é o nosso erro, o nosso defeito. E quando nós fazemos dessa forma, quando isso que nós fazemos, nós estamos no centro da vontade de Deus, nós quebramos a cara. Nós ficamos frustrados, decepcionados e acha que foi Deus que fez aquilo e que permitiu. Não, nem tudo é Deus. Tem coisas que somos nós que pegamos com as nossas próprias mãos. Agora, quando os projetos vêm de Deus, você pode passar o que passar. Vem a luta que vier, a dificuldade que vier, o levante que vier. Mas você vai permanecer de pé até o momento de Deus concluir aquilo que Ele projetou na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. E não é diferente na minha e na tua vida. Aquilo que Deus realizou na vida de José é o que Deus vai fazer na minha e na tua vida, na hora e no momento dele. Aleluia. E disse o Senhor: eis que o momento é chegado para alguns. Eis que o momento é chegado. Queira o inimigo ou não, queira Satanás ou não, vai ser concluído o projeto de Deus na minha e na tua vida. Aleluia. Não tem levante, aleluia. Não tem perseguição, aleluia, que vai deixar você prostrado. Não tem perseguição que vai te parar. Entenda isso, aleluia. Anda de cabeça erguida, levanta a tua cabeça e prossegue. As lutas vêm, faz parte da nossa caminhada. As provações vêm, faz parte da nossa caminhada. O deserto vem, aleluia, não é para a nossa morte, mas é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, aleluia. Porque o que é um crente sem experiência com Deus? O que é um crente, um cristão, um filho de Deus, que leva o nome de Deus e não tem experiência nenhuma com o Pai? É um crente vazio. E tem muitos irmãos que nos dias de hoje, a qual nós estamos vivendo, a qual se aproxima a vinda do Senhor, tem tantas pessoas que deveriam estar cheias da presença de Deus, e as pessoas estão vazias, irmãos, sem amor. As pessoas estão prostradas, paradas, estacionadas por causa de luta, de provações. Por quê? Porque queria as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Com sonhos frustrados, eu vou parar, eu vou, eu vou parar, eu não vou prosseguir, né? Aí dá ouvido a voz do inimigo, aleluia, que só para nos ouvir. Para que vai continuar? Se está na prova, está na luta, está orando, está jejuando, está pagando preço e nada acontece. Porque tem um falso adversário que ainda vem até você só para isso. E tem muitos que eu fico olhando que dão ouvido à voz de Satanás. Esses dias eu vou te contar por experiência. Um dia desse eu passei, não tem pouco, nem tem muito tempo, aleluia. Eu passei por algo terrível, difícil. Não falei para ninguém, mas ficou entre eu e Deus. Mas eu cheguei para Deus e falei: Senhor, eu estou te buscando, eu estou te adorando. Agora esse incircunciso que dá lugar ao Satanás está se levantando contra a minha vida. Eu não se levantei contra a vida de ninguém. Não saio da minha casa, vem para casa de ninguém. Mas vem os fofoqueiros, aleluia. Vem os língua grande, vem aqueles que querem matar os profetas de Deus. E eu comecei a palestrar com Deus dentro da minha casa. Lugar da tua intimidade é na tua casa. É você e Deus, não é você e os outros não. É você e Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua boca e fala com Deus, fecha a porta e fala com Deus.
Porque é Ele que vai agir por mim e por você. Você não precisa dar resposta por ninguém. Você não precisa ficar aí dando piadinha em ninguém. Não precisa bater ninguém. Deixa que Deus, Ele é o teu juiz, o teu advogado. Aleluia. Ele vai cuidar de tudo na hora certa. Aleluia. José, ele não fez nada por ninguém. Ele não se levantou contra ninguém. Não perseguiu ninguém que tenha falado contra a vida dele. Aleluia. Mas ele colocou nas mãos do Senhor. Glória. E o Senhor deu vitória. Aleluia. E é assim que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. E quando eu falei com o Senhor, Senhor, olha aí, Pai. O Senhor não está vendo, não? Aleluia. Sabe o que o Senhor fez? Eu passei 3 dias chorando, angustiada, dentro da minha casa por causa da afronta. Que foi tão grande que foi para parar. Aleluia. E quando eu olhei, entrei no meu quarto na 3ª noite, quando eu falei com Deus, Senhor, dá um basta nisso. O Senhor usou alguém e falou, filha, estou eu dando um basta hoje. Porque todos esses que se levantaram contra a tua vida, você não respondeu a ele, você não foi lá confrontar com eles, mas você entregou nas minhas mãos. Se prepara, porque eu vou fazer assim, assim, assim. Não pedi a Deus para tirar a vida de ninguém, mas o Senhor disse, por amor de ti eu faço descer a sepultura. Na mesma semana, Aleluia. o Senhor fez um descer. O Senhor fez um descer, porque Ele tem amor por mim e por ti. Ele tem zelo, Ele tem ciúme de mim e de você. E aí daquele que toca, aí daquele que se levanta, aí daquele que confronta contigo. Aleluia. Ai daquele, Glória a Deus. Aleluia. não sabe. Se você tem intimidade com Deus, coitado de quem mexe, coitado de quem brinca, coitado de quem se levanta. Não precisa você orar, fazer oração no contrário, como muita gente faz. Não, não, não. Só deixa nas mãos de Deus. Senhor, eis o que eu entrego nas tuas mãos. Deixa que o agir é dele. Quem vai fazer é ele. Porque ele vai fazer o que ele achar melhor fazer. Porque o Senhor conhece o coração do ser humano. Ele sabe. Ele conhece o meu e o teu coração. E sabe aonde mora a maldade. O Senhor sabe. Então não precisa você se preocupar. Aleluia. Deixa com Deus. Faz a vontade do Senhor. Só obedece a Ele. Anda na sinceridade. Tenha intimidade com Ele. Obedece a Ele quando Ele te ordenar fazer algo. Faz. E tu verás que tudo irá bem na tua vida. Assim como foi na vida de José. José alcançou, aleluia, viveu o propósito de Deus, porque ele andou na obediência do Senhor. Então não é diferente nesta noite. O Senhor está falando para mim e para você. Tá difícil, tá doendo, tá machucando, tá machucado, tá ferido. O Senhor diz, estou aqui cuidando de ti. Eu estou cuidando de ti, estou cuidando das feridas, estou cuidando de você, estou cuidando dos teus. Sou eu, o teu Deus, que cuido de tudo por ti. Sou eu, o teu Deus. Não te preocupa, não te assombres, aleluia. Assim diz o Senhor, não te assombres, porque sou eu, o teu Deus. E o Senhor vai fazer. Alavaçui decaia. Vidas alavaçui decaia. Vai ser transformadas. Vidas vai ser libertas. Aleluia. Glórias a Deus. Aqueles que estão te perseguindo, se não se converter diante do Senhor, se não se consertar diante do Senhor, o Senhor fará descer. O Senhor fará descer. Para saber que há um Deus na tua vida. Alavaçui decaia. O Senhor fará. Não sou eu não que estou falando, não. Faz prova com Deus. Quem quiser fazer, fica à vontade para fazer prova com Ele. Aleluia. Porque eu tenho certeza do Deus que me usa, do Deus que fala comigo e fala com você. Nesta noite eu tenho certeza. Aleluia. E jamais vou querer brincar com Ele. Porque eu sei o que é a mão de Deus. Aleluia. Ai daqueles que ficam brincando com Deus. Porque tem muita gente brincando, achando faz e refaz e acha que nada vai acontecer.
Tudo tem um momento e o tempo de Deus. Aleluia. Não brinca as coisas de Deus e não toca onde não é para tocar. Não toca, não brinca com crente de oração, com crente de intimidade. Um crente de intimidade e de obediência, que está na posição da obediência. Não brinca. Porque o mover de Deus, quando Deus brada, irmãos, o inferno ele pode se levantar, mas ele se levanta para cair. Se levanta para cair. Aleluia. Porque essa palavra não é só para vocês, tá? Deus está falando comigo também. Porque ainda eu consigo ver Deus falando sobre algo que aconteceu alguns dias atrás. Ainda consigo ver a resposta de Deus aqui dentro. Aleluia. Deus está tratando de algumas pessoas e ainda vai tratar mais ainda. Porque Ele não sabe. Eles acham que eu vim para aqui para ser mais uma, para querer me aparecer, para brincar. Eu não estou aqui para brincar, irmãos. Eu conheço o meu Deus. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Então jamais eu quero brincar com Ele. Conheço Ele e conheço o capeta também. Te digo que eu conheço porque os meus pais moravam no fundo do centro de Chiqueiro. Aleluia. E com Ele também ninguém brinca não. Se você não pode brincar com Deus, também não brinca com bicho não. Tá? Porque tem gente que gosta de cutucar Ele. Cuidado, porque tem aquela coisa assim, que não sirva a dois senhores, né? Porque quem brinca e fica dentro da igreja, um pé dentro da igreja, um pé lá no mundo, um pé aqui dentro da igreja, estou adorando aqui hoje, amanhã eu estou lá não sei aonde. Ei, o Senhor está vendo, o Senhor está vendo, o bicho também está vendo. E Ele quando vem, Ele vem para cobrar tudo. Deus ainda Ele vem mandando te avisar, vai mandando os profetas dele te avisar, te alertar, desperta, acorda, sai, né? Se arrepende. O diabo ele faz isso? Não. Ele vem e traga de vez. Ele passa fazendo a destruição. E aí você muitas vezes não entende por quê, né? A família não entende por quê. Mas estava lá dando lugar para o Satanás. Então, irmãos, não brinca com Deus. Se está firme, fica firme, permanece firme, fiel ao Senhor, adorando a Ele na tua sinceridade com Deus. Não importa o tamanho da tua luta, da tua prova, seja fiel ao Senhor, assim como José foi fiel e contemplou a glória de Deus sobre a vida dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Que essa palavra o Senhor venha falar mais ao vosso coração, ao meu e ao teu coração. Se você quiser meditar mais, medita, porque eu creio que Deus pode falar mais ainda contigo. Amém? Até aqui dentro da palavra o Senhor me deu. Se eu passar daqui, estarei falando algo de mim mesmo e não podemos falar nada. Mas antes de eu entregar o microfone, deixa eu passar algo que Deus já tinha me mostrado. Nem sempre eu entendo os caminhos de Deus, mas cada vez que o dia termina eu percebo. Ele nunca me deixou só. Deus amado, antes que o sono chegue, quero abrir meu coração para te agradecer. Hoje, cada passo que dei teve o toque da tua mão, mesmo quando eu não percebi. Em cada silêncio senti o teu cuidado. Quando as forças quiseram ir embora, tua graça me sustentou. E quando o medo tentou falar mais alto, tua paz foi o som que acalmou meu coração. Eu sei, Senhor, que viver debaixo do teu cuidado é o abrigo mais seguro do mundo. Enquanto muitos dormem preocupados, eu descanso em ti, porque o teu amor me guarda melhor que qualquer muralha. Hoje não venho pedir, venho agradecer. Pelo fôlego, pelas lutas vencidas, pelos livramentos que o céu me deu em silêncio. Obrigada por cada detalhe que os olhos não viram, mas a alma sentiu. Que esta noite seja tranquila, porque enquanto eu descanso, o Senhor continua de... É o mais novo, irmão. E não tem eu nem você para mudar isso. E Deus tinha escolhido José, aleluia, ainda, né, no ventre da sua mãe, porque quando ele escolhe, né, quando ele separa muito antes do que, está muito além da nossa imaginação, né? Quando ainda antes de virmos ao mundo, o Senhor ele já projeta a nossa caminhada, a nossa trajetória, ela vem projetada por Deus, o nosso sonho, o nosso projeto, vem projetado por Ele. E aí José vai e tem o segundo sonho e começa a contar para eles. E quando eles contam, o que eles falam? Né? E eles contou tanto para os seus irmãos, contou para o seu pai, aleluias. Né? E até mesmo no momento que o pai ouviu, o pai falou assim, teremos eu, né? E a tua mãe e os teus irmãos que se inclinar perante a ti. Né? Ele achou que um absurdo. Né? Porém, ele guardou a
palavra, né? Ele guardou aquele sonho, ficou com ele Glória a dentro Deus. de si. Mas os seus irmãos, né? Ali que já tinha aquela inveja, aquele ciúme, né? Pelo carinho que José, né? Que Jacó já tinha com ele, então eles ficaram indignados, né? Ficaram bravos, mas por que um sonho desse? Porque eles, né? Tem quem sabe o maior disse, não sei eu, né? Poderia ser eu, porque eu sou o mais velho, né? Sou o primogênito, né? E por direito, né? O primogênito tinha direito, aleluia. Mas não no momento da lei de Deus, aleluia. Aleluia. Não era o momento de Deus, aleluia. Aleluia. Para ter uma ideia, até o nascimento deles foram diferentes, aleluia. Até o início da geração de Jacó foi diferente, aleluia, glórias a Deus. Então, irmãos, a genealogia não é como nós queremos, é como Deus quer, aleluia. Às vezes nem sempre vai começar do maior para o menor, não, às vezes vai começar do menor para o maior, Glória a aleluia, Deus, glórias a Deus. E ali quando José, né, contou o sonho, ele se indignou. E o que eles fizeram? Né? Já tinha ciúme, porque ali o pai já tinha aquela túnica, né? E feito uma túnica muito linda para José, aleluia, né? Isso também criou inveja, porque a túnica por direito teria que ser, né, passada para o primogênito, o primeiro filho. Mas não foi o que aconteceu, né? Foi dada ao menor, aleluia, o mais novo da família, aleluia. Isso, né, os irmãos se indignaram muito, né? E quando ouviram contar o sonho, se indignaram mais ainda, né? Então ali eles saem, o pai manda eles ir para o campo, né? Manda eles ir pastorear ali o pasto, os seus rebanhos, aleluia, né? Eles vão com muita fúria, com muito, né, zangado, irado, aleluia. E para a situação melhorar, né, vamos dizer assim, o pai chega e diz assim, José, vai ver onde estão os seus irmãos, né? Vai lá ver como é que estão os seus irmãos. Ele mandou, sempre vai começar do maior para o menor. Não, às vezes vai começar do menor para o maior. Aleluia, glórias a Deus. E ali quando José, né, contou o sonho, ele se indignou. E o que eles fizeram? Né? Já tinha ciúme, porque ali o pai já tinha aquela túnica, né? E feito uma túnica muito linda para José, aleluia, né? Isso também criou inveja, porque a túnica por direito teria que ser, né, passada para o